Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro, está em Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa reta final do tempo comum e nós estamos diante de um evangelho muito conhecido, que é o do cego da cidade de Jericó, cego e mendigo, porque quando ele encontra Jesus, ele já era cego, né? Não enxergava, ele estava sentado à beira do caminho, ou seja, às margens, e ele estava pedindo esmolas, ou seja, ele, além de ser cego, ele era mendigo. E ele percebe que uma multidão estava se aproximando ali do local dele. Ele, claro, sentiu que alguma coisa importante estava acontecendo e perguntou para as pessoas ali o que estava acontecendo e tudo mais, e disseram que Jesus Nazareno, ou seja, Jesus de Nazaré, estava passando por ali. E aí ele imediatamente começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele insiste e grita isso algumas vezes. E aí as pessoas que estão ali perto de Jesus, elas começam a se incomodar ou pensar que aquele cego gritando pode estar incomodando o Senhor, pedem para que ele se cale, mas ele não desiste. Ele continua. O Evangelho diz que ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. A gente poderia meditar sobre esse evangelho de hoje a partir de várias frentes, de vários ângulos. Um deles é esse cego mendigo, ele nos ensina como se aproximar de Deus, nos ensina como rezar. Ele, ali onde ele está, ele é alcançado. Isso para dizer que para nós chegarmos a Deus, não necessariamente nós precisamos mudar completamente a nossa vida, o nosso projeto. Não, ali nas nossas realidades, nas realidades onde nós estamos imersos, Deus pode nos alcançar. Ele pode nos encontrar. Às vezes a gente fica pensando numa coisa muito ideal. Se eu tivesse tempo para ir para a missa todo dia, se eu tivesse mais tempo para ir para a igreja, se eu tivesse mais tempo para parar para rezar o terço. E aí a gente fica criando várias imagens de um mundo fantasioso para que nesse mundo a gente pudesse ter uma experiência profunda de Deus. Só que não é assim, pessoal. Não é para romantizar. É para começar a ter a experiência. Se abrir para ela na situação em que nós estamos, com as dificuldades que ela tem, com as limitações que ela tem. É ali que nós vamos encontrar a Deus. É ali que o Cristo vai se encarnar na nossa vida e nos fazer ressuscitar, nos fazer enxergar de novo, para pegar o exemplo do personagem bíblico de hoje. Então,
ali onde nós estamos, sem criar coisas ilusórias, sem romantizar, ali onde nós estamos, na situação em que nós nos encontramos, clamar que Ele nos cure, que Ele tenha piedade de nós. É ali. Perceba que a primeira coisa que o cego percebe são os sinais. Ele percebe que algo diferente está para acontecer, mas ele não sabe inicialmente que era Jesus que estava ali. Às vezes, Jesus ele mostra ou começa a mostrar a sua presença na nossa vida a partir de sinais que a gente não liga imediatamente com a presença de Deus, mas que já são sinais da presença de Deus. Por exemplo, é um sofrimento. Por exemplo, é um retiro que está se aproximando. Por exemplo, é o Com Deus Tem Jeito que está se aproximando. Uma experiência no Dia Mundial do Pobre. Ou uma experiência num grupo, num projeto. São sinais que vão se apresentando para nós na situação em que nós nos encontramos. E naquele momento em que a oportunidade aparece, qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? É abraçar aquilo com unhas e dentes. Se é o retiro, se é o projeto, se é aquela experiência, se é o Com Deus Tem Jeito, se é o grupo, seja o que for, eu vou abraçar aquilo, eu vou aproveitar aquela oportunidade ao máximo. Eu não vou desperdiçar esse kairos, esse momento da graça de Deus. Vou aproveitar, como esse cego aproveitou. Quantos momentos a gente desperdiça? Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá chances. Lembra, essa oportunidade pode ser um sofrimento que você esteja passando, que pode ser uma grande oportunidade, por exemplo, para quebrar a sua vaidade, o seu orgulho, para fazer você sair da autossuficiência e confiar mais em Deus, para você ser mais humilde, para você ser mais fraterno, para você servir mais, para você converter a sua mentalidade e por aí vai. Os sofrimentos, eles podem ser grandes fontes de bênção na nossa vida e de crescimento, de maturidade, de santificação. Seja qual for a circunstância que aparece, é aproveitá-la, como esse cego aproveitou. E por mais que venham dificuldades, as pessoas mandando desistir, não vai dar certo, palavras de desânimo, ele grita, diz o Evangelho, ainda mais forte. Ele insiste. É assim que a gente deve fazer também. Muitas vezes o mundo, e até pessoas de comunidade, pessoas de igreja, falam palavras negativas pra gente, palavras de desânimo. Não desistir de Deus. Não desistir de ter a experiência. Esse homem era cego, era mendigo. Provavelmente já há muito tempo que ele estava naquela experiência. Ele poderia ter desistido antes, mas ele não desistiu. No dia que apareceu a oportunidade de ele ter um encontro transformador com Cristo, ele estava vigilante. E ele teve a experiência. Ele aproveitou a oportunidade. Não sejamos aqueles que desperdiçam oportunidades. Sejamos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito, eles sabem que eles não têm nada. E que o pouco que eles recebem, eles precisam aproveitar ao máximo. O pouco do alimento que eles recebem, eles não podem desperdiçar. Sejamos, nesse sentido, bem-aventurados, pobres em espírito, que abre as portas para que nós tenhamos uma experiência profunda de Deus transformadora. Transformadora a gente pode perceber. Jesus chama aquele cego, pede para que tragam ele para perto. E é interessante que Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça por ti? Muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Às vezes a gente não tem a humildade suficiente para apresentar diante de Deus as nossas cegueiras, as nossas pobrezas, as nossas limitações. Não sejamos autossuficientes, não confiemos somente em nós mesmos, confiemos nele, em Cristo, confiemos em Deus. Tenhamos a liberdade de apresentar para Ele as nossas feridas, as nossas dores, aquilo que em nós precisa ser curado, para que nós possamos escutar como esse cego escutou. Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou, ou seja, a sua confiança em mim, porque você confiou em mim, você está curado, você está salvo. E a cura foi completa porque o Evangelho termina dizendo que no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, ou seja,
A cura foi completa não só porque ele voltou a enxergar, mas porque ele passou a seguir Jesus, a ser discípulo dele e glorificar a Deus, ou seja, com o coração cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus. Realmente a cura foi completa. Realmente houve salvação ali. Assim acontece com a gente também. A gente percebe que aquela experiência de Deus foi real, foi autêntica, quando nós saímos dali transformados de forma concreta. O nosso discipulado se tornou mais intenso, mais fiel, nós nos santificamos, nós nos convertemos, nós passamos a seguir Jesus mais de perto e aumenta a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus. São sinais de cura. Quando uma pessoa faz esse processo, não só ela ganha, mas toda a comunidade, toda a igreja, toda a sociedade. Porque as pessoas veem aquilo que Deus realiza, enxergam claramente a ação misericordiosa de Deus e passam a louvar a Deus. Ou seja, uma vida transformada é um grande veículo, uma grande fonte de evangelização. Mais do que simplesmente discursos, uma vida transformada. Por isso que o evangelho de hoje termina dizendo: vendo isso, ou seja, vendo aquela cura, todo o povo deu louvores a Deus. Todo mundo viu que o homem foi curado, todo mundo viu que ele passou a seguir Jesus e que ele glorificava a Deus. Então todo mundo passou a louvar a Deus também. Foi um motivo de conversão para todos. Assim como muitos de vocês, irmãos, vocês não imaginam, vocês aí nas casas de acolhimento, ou enfim, até na triagem mesmo, como a vida transformada de vocês tem um poder de evangelização. Quando esse testemunho é autêntico, é fiel. Não interessa se vocês já fizeram muitas coisas erradas na vida. Não interessa. Se a conversão foi verdadeira, ela tem uma grande força evangelizadora, porque o testemunho arrasta. Lembremos disso. Paremos agora para rezar com o evangelho de hoje, façamos a nossa oração pessoal, a nossa Lécio Divina, e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.